Olá! As eleições de outubro deste ano trouxeram à tona o debate sobre a influência da religião nas campanhas políticas. Em todo o Brasil, candidatos usaram argumentos da moral religiosa para tratar temas polêmicos como aborto e homossexualidade. A finalidade? Conquistar os votos de integrantes de igrejas de todo o país, principalmente por meio de grandes líderes do meio. Essa estratégia já havia sido largamente usada na eleição presidencial de 2010 e parece estar se consolidando como efetiva arma de combate nas campanhas. É que o Brasil pode ser considerado um país bastante religioso. Segundo o censo de 2010, somente 8% dos brasileiros se declaram sem qualquer religião. As implicações desta relação tão próxima entre política e religião são tema do Expressão Nacional de hoje, transmitido ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Nós vamos debater o assunto com os seguintes convidados: o deputado Ronaldo Fonseca, do PR do Distrito Federal, o deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, o jornalista Luiz Cláudio Cunha e o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Aproveite para mandar sua pergunta. Nossa equipe na redação da TV Câmara está esperando e vai entrar daqui a pouco para nos contar o que você está pensando. Você pode mandar sua pergunta ou comentário pelo telefone 0800 619 619, a ligação é gratuita, pelo e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou ainda pelo Twitter, @xnacional. Olá, deputados, especialista e jornalista, muito obrigado pela presença de todos aqui no programa. Eu queria abrir o programa de hoje lembrando do grande embate, que é o exemplo que a gente tem, que dominou a cena política de São Paulo nas eleições para a prefeitura agora, no último dia 7, entre os candidatos Fernando Haddad, Celso Russomano e José Serra, né? A tônica da moral religiosa dominou todo o debate. Nós temos aqui alguns dados também para ajudar nisso, do crescimento da bancada evangélica no Congresso. Né? Em 2006, nós tínhamos 43 parlamentares e em 2010, nós temos 66 parlamentares, né, segundo dados do DIAP, 63 deputados e 3 senadores, quer dizer, um crescimento de quase 50%. A grande bandeira realmente são os temas ligados à moral, como homossexualidade e aborto. Então, com isso, eu queria abrir o debate de hoje, né, começando com o cientista político Ricardo Caldas. Dele, do jornalista, eu queria escutar. Isso influi mesmo? Isso é uma variável decisiva na hora do eleitor decidir qual é o seu voto? E para os deputados, né, nós temos aqui um deputado católico e um deputado evangélico. E eu queria colocar para os senhores, como vocês sentem isso durante as campanhas eleitorais? Isso realmente influencia? Com a palavra, o cientista político Ricardo Caldas. A questão da motivação do voto, ela é complexa e é múltipla. O eleitor vota em função de uma série de fatores. Os valores que ele possui são importantes também. Agora, cada pessoa passa por uma situação em determinado momento. Se ela estiver, por exemplo, no momento de desemprego, ela vai ouvir com mais atenção um candidato que talvez prometa a geração imediata de empregos. Agora, se ele estiver numa situação, o eleitor estiver numa situação mais confortável, bem empregado, ganhando bem, talvez ele parta já para outras questões de cunho íntimo, né, pessoal ou moral, como essas questões que foram colocadas aqui. E essas questões, elas não deixam de aparecer, então elas estão presentes na vida de cada eleitor. Apenas a questão da prioridade dele naquele momento é que pode influenciar o seu voto. Agora, elas sempre existem no Brasil, em qualquer lugar. Deputado, o senhor concorda? Como é que o senhor sente quando está fazendo uma campanha? Eu acredito que a política, ela não está acima da religião. A religião é algo espiritual, vai discutir as suas doutrinas, né? E a política é algo mundano. Nós estamos discutindo as coisas do dia a dia do cidadão. O que não pode, o que não deve, é usar a igreja, tanto evangélica como católica, para transformar isso em voto, para convencer, para ser do partido A ou do partido B. Eu acredito que um líder espiritual, é claro que ele pode se pronunciar o seu voto, a sua preferência em defesa da sua doutrina, né, ou em detrimento da sua doutrina.
mas jamais usar a religião para um segmento. E isso está acontecendo praticamente no Brasil todo. Eu não concordo. Eu acho que a religião deveria ser algo um pouco mais, ter mais cuidado para envolver com a parte política. Isso não quer dizer evitar de levar uma liderança política numa igreja para fazer uma oração para aquele político A, político B. Não tem nenhum problema. Mas como que o senhor sente na sua campanha? Eu sinto que isso está tendo um envolvimento muito forte, né? Que hoje os grandes líderes religiosos estão, sim, levando a política de forma muito forte e, às vezes, até partidarizando, que é muito grave. Na minha opinião, não deveria ser dessa forma, mas está acontecendo na prática com praticamente todos os segmentos. Não é bom isso, onde muitos dessas pessoas que buscam a igreja, tanto evangélica como católica, buscam talvez por uma necessidade espiritual, por um momento de sofrimento e acaba vendo no seu líder espiritual a grande saída para a sua vida. Então a sua opinião é muito importante. Então esse líder é que tem que ter muita responsabilidade em relação a indicar o voto. Ele tem que indicar dentro dos critérios, das qualidades que ele defende, da doutrina que ele defende, e não apenas por uma paixão ou uma decisão partidária, como tem acontecido. Certo. Deputado Ronaldo Fonseca, o senhor concorda com o que o deputado Nilson Leitão falou? Como é que o senhor também sente na sua campanha ou nas campanhas da sua região? Veja bem, eu concordo em parte, porque o eleitor, ele quer conhecer o candidato, ele quer saber que tipo de candidato ele vai votar. Ora, eu faço campanha para eleitores, como você disse aqui, religiosos. 92% dos brasileiros dizem que tem uma religião. Então eu faço campanha para religiosos. Obviamente que eu represento um segmento, por exemplo, na eleição proporcional. Eu represento um segmento. Qual o segmento que eu represento? Eu vou pedir voto para quem? Se eu represento os empresários, eu vou pedir voto para os empresários e vou ter um discurso para o empresário. Se eu, como numa eleição proporcional, vou representar, por exemplo, evangélicos, católicos, espíritos, sei lá o que for, você vai ter que ter um discurso para este segmento. Então, obviamente, que eu entendo que influencia, e muito. As questões religiosas influenciam numa campanha política, uma eleição, e muito. Porque são questão de moral religiosa, que o candidato precisa se mostrar. Esse negócio de candidato ficar se escondendo, depois que ele toma posse, ele coloca as unhas para fora. Mas na eleição, muitas vezes, ele quer se esconder. Não, tem que mostrar. Na área da economia, ele tem que dizer se ele é liberal ou ortodoxo. Ele tem que dizer também o que ele pensa da questão religiosa. E muitas vezes, eu acho que nesse debate nós vamos deixar bem claro aqui, o que é questão religiosa e o que não é. Porque falar que aborto é questão religiosa, falar que homossexualismo é questão religiosa, não. Usam isto para tentar não vir para o debate. Bom, a gente está entrando em um ponto importante, eu quero voltar depois, mas quero escutar primeiro o jornalista Luiz Cláudio Cunha. Né? O senhor concorda? Porque, se eu entendi direito, o cientista político aqui, Ricardo Caldas, colocou que essa é uma variável, mas uma delas, né? Dependendo do momento que a pessoa estiver passando. Então, uma das variáveis não é uma variável fundamental ou prioritária. Depende do momento. Depende do momento, mas ela em si não é por si só, né? Isso que eu entendi. O senhor acha isso também, né? Ou o senhor acha que realmente, como o deputado colocou, ele é representante dos evangélicos, que tem que ser colocado, que tem que sim representar um setor, e aí, no caso desse setor, vai mais ou menos o que ele falou, né? Para esse setor, isso pode ser uma variável importante. Não, eu não acho. Eu acho que o Brasil vem amadurecendo politicamente desde a queda da ditadura e a implantação do regime democrático em 88. Só que a cada eleição, nós estamos regredindo na medida que avança a religião no debate político. A religião não tem que se meter com a política. A religião é uma questão de foro íntimo, privado, que as pessoas defendem na sua igreja, no seu templo, do jeito que quiser, mas não pode fazer uma confusão com o dia a dia da política que tem a ver com a administração da vida do cidadão. O deputado disse que está preocupado com o religioso, ele devia estar preocupado com o cidadão, independente da sua crença religiosa. Eu acho que no momento em que o Brasil mergulha de forma deprimente nessa discussão cada vez mais controversa em cima de fatos essencialmente religiosos, está se perdendo o foco das questões essenciais. Isso afeta tanto a eleição do prefeito em São Paulo, como a eleição presidencial de 2010, onde dois candidatos de forte origem de esquerda
tanto Serra quanto a Dilma, sucumbiram às tentações das igrejas e posaram em missas, em reuniões religiosas, para angariar voto de eleitores. Eu acho que isso é uma submissão impensável de políticos sérios que não deveriam fazer esse tipo de concessão. Eu acho que essa questão deve ser repensada porque o país está ficando um país cada vez mais refém de igrejas. Vou passar para o cientista político, ele pediu, depois eu passo para o senhor, que o senhor naturalmente quer respondê-lo. E depois, sim, volta. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu penso que cada sociedade ela é formada por valores, né? Então, a gente tentar separar completamente a política e a religião é quase que querer tirar uma forma de uma sociedade. Se a gente pensar, por exemplo, em termos de sociedades mais avançadas, Estados Unidos, não há debates lá sobre essas questões, sobre questões de valores, sobre questões, própria questão de aborto. Agora está se discutindo casamento de iguais. É uma questão que está dentro do debate político. Então não tem como a gente separar essas questões do debate político. Eu acho que são coisas diferentes. Política e religião, uma coisa, e outra coisa é a discussão do Estado laico. O Estado em si, as instituições públicas, é que talvez não tenham que ter uma orientação para a religião A, B, C ou D. Agora, mas não os candidatos. A sociedade vai ter o debate, porque faz parte dela, é a própria existência dela e a criação de uma identidade. Toda a sociedade tem uma identidade. Vamos imaginar um outro exemplo, fora da nossa realidade aqui no dia a dia, a Índia. A Índia chegou a criar um partido hindu. E esse partido hindu, que foi considerado fundamentalista, etc., no fundo ele se assemelha muito aos nossos partidos democratas cristãos para a realidade deles. E quando o partido chegou ao poder e ganhou as eleições, todo mundo ficou com receio que o partido ia promover a matança em massa dos muçulmanos, etc. E o partido não promoveu isso. Então são duas coisas. Uma coisa são os valores que você defende, outra coisa é quando você conquista o aparelho do Estado, né, o Estado como instituição, e passa a promover uma religião em detrimento da outra. Aí já é outra questão. O Estado em si, ele como entidade, talvez deveria ser neutra. Agora, a sociedade nunca pode ser neutra. Então, os debates entre política e religião, eles necessariamente vão se confundir. É a forma que eu vejo. É a tal da esfera pública, né? Com várias vozes. Exatamente. São várias esferas. Passar a palavra para o deputado Ronaldo Fonseca, só lembrando que ele é pastor também, eu esqueci de falar no início do programa, né, que representa os evangélicos. Isso, depois para o deputado... Okay, veja, o jornalista aqui, Luiz Carlos Cunha, ele falou... Luiz Cláudio, desculpe. Ele falou, por exemplo, o deputado não pensa no cidadão. Bom, mas primeiro eu não disse que eu não penso no cidadão. Você me perguntou se eu vejo influência, se existe influência da religião, eu como político. Eu estou dizendo o seguinte, se eu represento um segmento, eu tenho que ir com discurso para o segmento. Agora, é claro, por exemplo, eu fui eleito aqui em Brasília e eu acho que, claro que voto você não sabe dizer de onde é que vem o voto, né? Mas você tem uma sugestão de que eu fui eleito em Brasília pelos evangélicos e católicos. Por quê? Porque eu fiz uma campanha temática em cima de valores cristãos, valores da família. Eu fiz uma política assim. A minha campanha foi esta. E eu fui eleito. Claro que hoje eu sou um deputado de Brasília, represento os cidadãos de Brasília. E hoje eu estou trabalhando para qualquer cidadão de Brasília. Agora, eu não perdi o meu discurso porque cheguei aqui. Eu continuo na mesma defesa dos valores. Ora, eu defendo os valores cristãos. E eu defendo que o candidato, ele tem que se mostrar, gente. Ele tem que dizer o que ele pensa. Ora, por quê? Mas a religião e política é coisa que anda junta, não tem jeito. Agora, religião e Estado tem que separar. Religião e Estado é totalmente diferente. Qual a vantagem de ter a religião misturada com a política? Agora, porque a religião, com a política, ela aproxima do cidadão, o cidadão da política. A religião, quando eu digo religião, nós temos que separar. Por exemplo, aborto, para mim não é um tema religioso. Homossexualismo, para mim não é um tema religioso. Eu faço um debate aqui nesta casa e eu não faço um debate religioso. Por exemplo, eu sou absolutamente contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Agora, em nenhum momento eu trago isso para a religião. O que eu acho é o seguinte, se você trouxer para a campanha eleitoral, por exemplo, o candidato tal é ateu, o fulano de tal é evangélico, aí é tema religioso. Deputado. Aí é prejudicial totalmente para qualquer país. Deputado Ronaldo Fonseca, eu só queria que o senhor esclarecesse agora, porque justamente o que a gente viu nas campanhas foi o uso religioso dos temas de aborto e de homossexualidade.
né? Porque Mas isso não é seria... religioso. Pois é, então isso que eu queria que o senhor esclarecesse para os mas nossos acontece o seguinte, que quando telespectadores. coloca esse tema, o candidato não quer se mostrar, porque ele tem medo de perder voto. Mas Aí, em São Paulo se mostraram e perderam votos por causa disso. Não, veja bem, mas lá em São Paulo agora mesmo está acontecendo o debate. Agora mesmo, segundo turno, está acontecendo o debate. E todos estão indo nas igrejas. E todos estão anunciando o seguinte, tem encontro com pastores, tem encontro não sei o quê. Pô, o voto eles querem. O voto que... Agora, por que diz assim, usa esse chavão? Para mim é chavão. Religião e política. Não pode misturar religião com política. Concordo plenamente, sou defensor dessa ideia. Não se mistura religião com o Estado. E religião na política. Religião. Ah, eu sou pastor, o outro é ateu. O outro é macumbeiro, outro é não sei o quê. Não vota porque ele é macumbeiro, não vota porque ele é ateu, não vota. Aí é religião. Agora, temas importantes para... Por exemplo, o cidadão, ele forma família. O cidadão, ele precisa saber o que o deputado vai fazer aqui, que defesa que ele vai fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na campanha política, aqui em Brasília mesmo, nós tivemos dentro das igrejas vários candidatos pedindo voto. Lá dentro da igreja. Na reunião evangélica. Só que aqui na Câmara eles não defendem os ideais daquele povo que ele pediu voto. Então é o grande medo de não se mostrar. Mas o que eu quis dizer na minha fala vou explicar. Na verdade é assim, eu acho que a política não deve andar com a religião. Eu acho que não deve. Eu acho que um líder religioso, ele envolvido e na sua missão de tentar fazer a parte espiritual da sua cidade, do líder religioso. Estou falando do líder religioso. A partir do momento que o líder religioso entra na política, aí ele vai ser político, ele não pode ter a mesma missão. Porque dentro de uma igreja você vai encontrar vários tipos de pessoas. Ele vai lá buscar o seu alento espiritual. A partir do momento que ele foi lá, não pode o pastor, o líder espiritual, o líder religioso, no período eleitoral, colocar todo mundo dentro de um salão e dizer, gente, o meu candidato é tal, gostaria que vocês me seguissem, como muitos fazem. Eu sou contrário a isso. Também sou contrário. Não aceito isso. Agora, olha, a igreja está aberta para todos os candidatos. Tem lá 4 candidatos a prefeito numa cidade pequena, 2 numa cidade grande, ou seja qual for. Eu vou receber que os 2 candidatos, nós vamos fazer oração para eles aqui em cima e vão dizer qual que é a nossa doutrina. Nós vamos falar para o candidato não vai nem usar aqui da palavra. Nós vamos dizer para ele o que a igreja defende. A igreja defende a família e tudo aquilo que está na Bíblia. Né? Todo mundo seguisse a Bíblia ou por religião ou por inteligência, teria mais sucesso. Mas, quando mistura tudo isso, eu acho uma coisa um pouco, uma relação que não dá certo. Porque muita gente, principalmente os mais simples, aqueles que não tiveram oportunidades, muitos deles se agarram na igreja de forma muito forte e acabam tendo o seu sucesso. E essa parte é a boa parte da igreja. Mas ali, naquela sua fraqueza espiritual, buscando um enriquecimento espiritual, não pode aproveitar daquele momento para que esse líder diga, olha, o meu candidato é tal porque ele é melhor. Com qual critério que escolheu que aquele candidato é melhor? Com qual critério? Esse critério da doutrina que ele defende? Então, eu acredito que esse debate, quando leva para dentro da igreja, poderia ser interno e poderia ser de forma democrática, mas explicando a sua doutrina apenas, e não mais do que isso. A partir do momento que partidariza isso, que começa a levar como se fosse num brete todos esses eleitores, dizendo que aquele caminho é o melhor, mas melhor com qual critério? Quem está de fora, às vezes, também evangélico ou também religioso, às vezes olhar aqui e falar, eu não concordo que aquele candidato é melhor. Ele tem problemas, ele tem defeitos, ele tem algumas atitudes que não condizem com a nossa doutrina. Então, eu acho que aí começa a ter uma discussão que não vai levar para a melhoria da vida do cidadão. Porque a saúde é para todos, a educação é para todos. Quando mistura o político com a religião, alguém está sendo usado. Ou a igreja está usando o político ou o político está usando a igreja. Essa é uma fórmula mortal que acaba degradando a política como um todo. Perfeito. É uma coisa que não pode se misturar, nunca. Eu queria Agora, dar um isso exemplo. não tira o direito do pastor, por exemplo, de ser um defensor ou ser um representante do seu segmento. Aqui, como ele disse, tem o segmento do bancário, do empresário. Eu concordo que tem que ter o pastor, o representante. O líder religioso, ele tem que respeitar a consciência das pessoas. Perfeito. Agora, ele, como cidadão, ele pode opinar. Ele pode dar a sua opinião. Na igreja, por exemplo, isso é um absurdo você usar o culto para fazer política. Senhores, eu queria dar um exemplo disso. Disso que vocês estão falando, todos aqui.
Dom Fernando Figueiredo, que é responsável pelo Santuário do Terço Bizantino, que é ligado ao padre Marcelo Rossi, deu uma entrevista essa semana na Folha de São Paulo, dizendo que ele acha que é saudável levar os candidatos para as igrejas para que eles saibam o que os candidatos estão pensando. Não defendeu o voto de ninguém, mas leva, o candidato diz o que pensa e vai embora. O Ministério Público de São Paulo não entendeu assim em relação ao candidato Celso Russomano. Ele foi condenado a pagar uma multa por proveito religioso, por fazer propaganda em templo religioso. Então, nós temos uma visão do judiciário diferente da visão desse líder. Aí eu quero saber até que ponto, então, nós temos que ter essa liberdade de expressão, que é mais ou menos o que os senhores estão falando aqui, de falar nas igrejas, mas o judiciário também não entende, assim, esse embate que vocês estão colocando. A legislação brasileira hoje, ela já proíbe utilizar o templo para campanha política. O templo religioso hoje é um bem público. E a legislação brasileira já proíbe isto. E não precisa da legislação proibir, não. Isso é um absurdo. As pessoas que vão ao culto, a uma igreja, eles não vão para ouvir sobre política. Agora, isso não proíbe o líder religioso, por exemplo, de convocar para um outro horário, em outro local, para ele opinar. Ele, como cidadão, dizer, eu penso assim. O que o senhor acha, Ricardo Caldas, cientista político? Eu insisto na minha tese que a gente está tentando separar uma coisa que é inseparável. Se a gente olhar, por exemplo, vou dar só um exemplo, uma coisa recente, o movimento do Ficha Limpa. Quem começou esse movimento no Brasil? A igreja. Então, não estou entrando aqui em linhas, não é o caso. Mas a gente imaginar que a Igreja Católica, que as igrejas evangélicas não são atores políticos, é uma ingenuidade. Mas fizeram algo a favor da sociedade, não a favor do candidato. O candidato aí é muito diferente. Sim, aí que eu queria chegar. Então, aí eu volto à minha tese. O que está em debate acabam sendo os valores. E os valores refletem o pensamento e como aquela sociedade se manifesta. Seja numa linha, seja numa outra linha, os valores vão estar sempre em discussão. E a sociedade também é dinâmica. Então, alguma coisa que era inaceitável há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, pode ser aceitável hoje. Porque os valores evoluem. Então, para dar um exemplo recente, beijar em público era crime no Reino Unido. E a lei está lá. Só que se um juiz hoje receber uma denúncia que um jovem beijou outra, pessoa em público, ele não vai aceitar como processo porque é ridículo. Caiu em desuso, mas está lá na legislação. Porque os valores evoluíram. Então, os valores são algo dinâmico e eles variam em função do que a sociedade acredita. E aí o componente, digamos assim, esses componentes culturais são fundamentais em qualquer sociedade. Mas na prática, professor, deixa eu só dar esse parênteses aqui para ela. Na prática funciona em alguns setores assim. Algumas igrejas têm lá os seus líderes, que é dividido em várias células, membros, tanto na católica como na evangélica. Aí o candidato A vai lá e no período eleitoral contrata 10 deles como cabo eleitoral. Esses 10 conduzem lá 20, 30, 40 pessoas. Essa pessoa está contratada no período eleitoral, mas é um líder da célula A, B, C, D, de qualquer... E claro que vai induzir, talvez de forma equivocada, talvez levando a apoiar um candidato que não representa de fato aquela doutrina ou que aquele religioso, aquela pessoa que está lá, defenderia ou defende, não é o que ela escuta na missa ou no culto. Então passa a ser um interesse apenas partidário de poder daquele momento. E nós temos que levar em consideração que o poder econômico está muito forte nas eleições. Nós temos que levar em consideração que o poder do Estado está muito forte, até o poder político, que tem que ser revisto, inclusive. E o poder econômico está tomando conta das eleições, principalmente em cidades pequenas e médias do nosso país. Deputado, a gente vai ter que fazer uma pausa agora. E aí sim utilizado. Então é preocupante. A igreja não usa dinheiro para política. Não. Até porque a legislação não permite. Não permite. Senhores, a gente vai ter que continuar no próximo bloco, que agora a gente tem que fazer uma pausa. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas antes disso, a repórter Jaciene Alves, que está com a nossa equipe na redação da TV Câmara, tem um recado. Jaciene, é com você.
Olá, Malena, boa noite aí aos nossos convidados e também para você que acompanha o Expressão Nacional pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara, um debate polêmico, né, Malena? Muita gente já ligando, participando, mandando perguntas, dúvidas e também mandando comentários sobre esse assunto, a influência da religião nas campanhas eleitorais, na política. Lembrando que você, de todo o Brasil, pode mandar a sua pergunta, participar também desse debate pelo 0800 619 619, a ligação é de graça de qualquer lugar do Brasil. Você também pode mandar a sua pergunta pelo Expressão Nacional, @câmara.leg.br ou pelo Twitter, @xnacional. A maioria das pessoas que participou até agora é contra a mistura de religião com política. Daqui a pouquinho a gente volta e você vai mandando a sua pergunta que a nossa equipe está pronta aqui para atender você. Olá, o Expressão Nacional de hoje está de volta com o tema Influência da Religião nas campanhas eleitorais do Brasil. Quais as implicações dessa relação tão próxima entre política e religião em um país onde só 8% se declaram sem crença alguma? Vamos lá, ainda dá tempo de mandar sua pergunta pelo 0800 619 619, lembrando que a ligação é gratuita. Tem também o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br e o Twitter @xnacional. Nós vamos chamar agora novamente a repórter Jaciene Alves, que está com a nossa equipe na redação da TV Câmara, para nos dizer como anda o mapa de participação. Jaciene, diz aí o que está acontecendo, o que os nossos telespectadores e ouvintes estão dizendo. Malena, grande a participação, viu? Pessoas de todo o Brasil já ligando, mandando também perguntas pelo Twitter, por e-mail. A nossa equipe está aqui na redação para atender você de todo o país que quer participar também desse debate polêmico, né? Influência da religião nas campanhas eleitorais, na política. A gente quer agradecer aqui a participação do Osíris, ele é de Niterói, Rio de Janeiro, e também o Francisco Lima, que participou aqui pelo Twitter. O Rildo, ele é de Desterro, na Paraíba, e diz: é um absurdo quando a igreja se envolve na política, porque a missão da igreja é para unir o cristão e não dividir. E quando a igreja se envolve com a política, a tendência é que os fiéis se dividam. A Marilza dos Santos, ela é de Patrocínio Paulista, São Paulo, participou também aqui mandando comentário. Ela disse: acredito que a política, junto com a religião, do jeito que está sendo colocada, põe em risco a nossa democracia. E temos aqui também perguntas aí para os nossos convidados. Malena, o Leandro mandou uma pergunta aqui pelo Twitter. Ele diz: como o Estado pode ser neutro, já que temos um Estado laico, se a sociedade não é neutra? Como separar isso? E também o Haroldo é de Chã Grande, Pernambuco. Ele pergunta: a religião junto com a política não é mais uma forma de divisão política da população? Malena, o que pensam aí os nossos convidados, hein? Muito obrigada, Jaciene. Bom, senhores, acho que as opiniões estão tão divididas quanto as dos senhores. Mas o Leandro tocou num ponto que a gente falou no bloco passado, que é a questão da democracia e Estado laico. Então, acho que isso não ficou bem resolvido. Eu queria começar de novo esse bloco colocando essa pergunta deles, né? A maioria que falou que tem receio dessa mistura, né? Tanto do ponto de vista religioso para os cristãos, quanto do ponto de vista da política. Então, eu queria que a gente abordasse um pouco isso e como fazer isso dentro de um Estado laico, como dividir. Eu começo, então, novamente com o cientista político Ricardo Caldas, que tocou nesse assunto no bloco passado. Essa é a questão fundamental, na verdade, que a gente tem que discutir, que é a questão do Estado laico. Porque a existência de atores religiosos sempre vai existir. O fato de existirem vários atores religiosos de linhas diferentes também não são, per si, uma ameaça à democracia, exceto se alguns deles não tiverem um compromisso democrático. E aí, então, a coisa começa a ficar realmente delicada. E a gente está vendo aí vários países, né, que tiveram esse problema. A questão do próprio Iraque, o Irã, eram grupos religiosos que não tinham compromisso com a democracia. Inclusive, toda essa primavera árabe que a gente está acompanhando foi justamente em países que tinham grupos religiosos que tomaram conta dos seus respectivos estados sob o discurso de que eram democracias internas, vamos dizer assim. Agora, o grande desafio é como que o Estado se mantém laico dentro de um ambiente plural. Esse que é o desafio. A Suíça, por exemplo, só para dar um exemplo interessante, ela tem um grande número de imigrantes.
E ela tem uma tradição protestante muito forte, que vem lá de Calvino e tudo. E para não permitir que os imigrantes se sentissem deslocados socialmente, o Estado começou a financiar a construção de mesquitas, para que os imigrantes tivessem um local para ir, justamente uma vez que eles não faziam parte das religiões predominantes. Então, acho que a grande... Garantir a pluralidade. O discurso é pluralidade. Então, o grande desafio é como manter o Estado neutro para garantir que as diferentes opiniões, as diferentes visões de sociedade, os diferentes grupos religiosos tenham liberdade para fazer a sua atuação e não sejam perseguidos. Esse que é o desafio. Sem que o Estado per si defenda ou promova a sua própria religião. Então, o que não pode existir é uma religião de Estado. Certo. Eu vi o jornalista Luiz Cláudio Cunha sobre isso, porque a imprensa tem uma posição bem crítica em relação a isso. Tem que colocar as diversas vozes. Então, como encaixar isso? Eu acho que essa questão do Estado laico mostra, mais uma vez, a tremenda carga de hipocrisia que vive o Brasil. Apesar de sermos laicos por definição, aqui mesmo nessa casa, no Congresso, na Câmara e no Senado, existe crucifixo no plenário, abre-se os trabalhos dizendo, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. É uma declaração absolutamente desnecessária. Em 89, o presidente Zé Sarney mandou pintar na cédula de dinheiro, Deus seja louvado. Deus não tem nada a ver com esse dinheiro que anda na mão de evangélicos, cristãos, traficantes, corruptos, não tem nada a ver com dinheiro. Quer dizer, conseguiram pintar, como no dólar, onde tem In God We Trust, a questão da mistura das questões mundanas com as questões religiosas. É uma confusão tremenda que o próprio instância de poder no Brasil acaba estimulando. Isso é um desserviço que se faz à construção de um Estado neutro, laico, sem religião nenhuma. Quer dizer, o fato de até, inclusive, ter 8% de pessoas que não têm religião, que são ateus, deve ser respeitados. A França, 5% da população, 10% da população, 5 milhões de muçulmanos, estão proibidos de usar burca. Não é uma violência à liberdade de expressão dos muçulmanos, mas um respeito a toda a nação francesa que não pode conviver com o fato de que pessoas andem com véus protegidos porque a sua religião protege. Isso está correto. A França está certa, o Brasil está errado. O senhor acha, então, para entender aqui, que a mistura, a confusão começa já no Estado? É isso? Começa no Estado. O que o deputado Ronaldo Fonseca acha? Aí já nós entramos para um debate sobre a questão do Estado laico, ou não. Eu acho o seguinte, nós temos que definir o que é Estado laico e o que é Estado ateu. O Brasil, nós avançamos demais, gente. A tolerância religiosa que nós temos no Brasil hoje, ela é muito grande, não é verdade? E nós entendemos bem essa separação de Estado e religião. É bem verdade o que o jornalista diz, que nós temos uma certa hipocrisia, e eu não vou entrar nesse detalhe aqui, não é? Porque nós ainda temos essa parceria de Estado e religião, isso é verdade, ainda existe. Só que o Brasil, graça no Brasil hoje, uma tolerância muito grande. Acho que isso é importante. Agora, eu estou vendo aqui no debate, nesta casa, por exemplo, aqui na Câmara Federal, estou vendo que essa tolerância está sendo ameaçada. Por quê? Porque estão querendo impor também, porque o Estado não tem fé, mas os cidadãos do Estado têm fé. Estão querendo impor, por exemplo, a ditadura das minorias. E dizer o seguinte, não, nós queremos que seja assim, tem que ser assim. E encurralar a maioria num canto. A minoria não pode ser esmagada pela maioria. Nem a minoria pode colocar a maioria num canto e dizer o seguinte, vocês têm que pensar como nós pensamos. O Estado é neutro. O Estado é neutro. Não é religioso. Isso, não é nem ateu, nem católico. Exatamente. O Estado tem que proteger a fés que existem. Exatamente. Isso que o Estado tem que fazer. E o Brasil, nós avançamos muito nisso, gente. Aí, já houve uma guerra entre evangélicos e católicos. Você vai olhar a história. Lá atrás, no próprio Brasil, gente. Hoje nós convivemos e convivemos muito bem. As religiões convivem aqui no Brasil e convivem muito bem. Agora, tem gente querendo criar no Brasil o Estado ateu. Aí é diferente. Aí já tem fé. Quem é? Já é diferente. Deputado As Nilson minorias, Leitão. por exemplo, que estão querendo divorciar o Brasil de Deus, tirar totalmente. Aí eu acho que é um equívoco. Eu acho assim, eu acho que as eleições, a religião tem que ficar fora. Na vida do Estado, no cotidiano do município, no dia a dia de um gestor, a igreja tem que ter a sua participação. Por quê? Porque o Estado não tem capacidade para cuidar de todos os serviços sociais,
não tem capacidade para segurar esse avanço da insegurança no país. E as igrejas têm sido muito importantes as suas participações em vários municípios do Brasil, com seus programas sociais, de recuperação, clínicas de recuperação de drogados e tantas outras coisas que vêm apaziguando aí cada vez mais um sentimento da sociedade abandonada pelo Estado. Então, ela é uma parceira disso e muitas das vezes, com alguns segmentos em fundações, institutos do segmento religioso, cuidando da sociedade. É quase que uma obrigação e é muito bom que participe. Seria mais importante ainda se a religião, se as igrejas, os seus líderes que têm força política, aí sim seria fundamental reduzir esse abismo que existe entre a idade escolar e a série de cada aluno. Tem que cobrar do prefeito, do governador, do presidente a sua função que não exerce. A da saúde, que uma pessoa ainda hoje anda 2, 3 mil quilômetros para fazer hemodiálise. Isso é um absurdo no século XXI. Então, a igreja teria cuidado das pessoas nesse sentido e fazer com que essa miséria que existe na saúde, na educação, na área social, falta de programas, até o próprio controle desses programas de colaboração social que existe hoje no país, essas bolsas todas, a igreja poderia ter um pouco mais de participação durante os mandatos que existem. Aí sim colocar o dedo na ferida. Olha aqui, senhor prefeito, o senhor não está cumprindo com o seu papel. Estou vendo a mortalidade infantil aumentar, a dengue crescer, a meningite acontecendo cada vez mais, ainda regiões com malária, índios morrendo de fome porque o governo não cumpre com o seu papel. Aí é importante. Agora, nas eleições, vamos ser sinceros, não há necessidade nenhuma. Nas eleições, eu acho que basta, se querem participar, convidar lá os candidatos nas eleições municipais, colocar a mão sobre a cabeça dele, fazer oração e colocar para eles o que a igreja deseja deles caso eleito. Ponto. Vão embora para a sua campanha, fora dali, espera na porta da igreja e peça voto para todos os seus eleitores. Nós vamos ter que chamar a redação lá de novo. A Jaciene está dizendo que tem muita pergunta. Jaciene, por favor, nos fala aí como é que está a participação até agora. Nós temos novas perguntas, como é que está a participação? Malena, muita gente participando desse debate que é muito polêmico, né? Influência da religião na política, nas campanhas eleitorais, as pessoas ligando pelo 0800 619 619, lembrando que a ligação é de graça. Também as pessoas mandando aí os comentários, a participação pelo e-mail expressãonacional@câmara.leg.br e pelo Twitter @xnacional. A gente quer agradecer aqui a participação da Roseli de Rondonópolis, Mato Grosso, também do pastor José Erone, de Vacaria, no Rio Grande do Sul, Davi dos Santos, de Itaeté, na Bahia, Divanete Fuchila, também de Goiânia, Robson Bastos, de Belo Horizonte, pastor Eiron de Miranda, de Reserva, no Paraná, e José Leonildo Cardoso, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Muita gente ligando, participando aqui, fazendo aqui os comentários sobre esse debate. A Divanete, de Goiânia, ela diz que o poder é igual para todos, até para aquele que não tem religião. E diz que muitas pessoas, independentemente da religião, manipulam o voto do eleitor. Já o Francisco Lima mandou aqui uma participação pelo Twitter e ele afirma que os currais eleitorais nas igrejas vêm se tornando uma ameaça à democracia e à liberdade religiosa. E um outro comentário pelo Twitter que nós recebemos diz aqui: a política não deve ser influenciada pela religião, mas pela ética e pelas realizações que beneficiem toda a população. Malena? Muito obrigada, Jaciene. Bom, novamente os comentários estão divididos, né? Mas me chamou a atenção quando um dos nossos participantes fala de manipulação do voto. Tem a ver com o que nós conversávamos um pouco no intervalo, eu quero colocar para os senhores. Então, acho que não temos dúvida de que a religião virou uma estratégia eleitoral, né? Forte. E por que ela virou? O deputado colocou a importância de fato, ter a coragem de defender os valores, né? Agora, até que ponto virou defesa de valores, até que ponto é uma estratégia eleitoreira, que é o que alguns estão colocando aqui. E aí eu me pergunto, será que isso, né, coincide, acho que o pastor vai poder responder bem isso, com o crescimento do movimento pentecostal e das igrejas carismáticas, que formaram grandes líderes capazes de mobilizar a opinião popular? E aí a classe política, claro, procura formadores de opinião, porque através deles, né, se pode atingir muita gente. O que o senhor acha, deputado Ronaldo? É óbvio que isso se torna uma tentação, né? Porque político vive de voto, gente.
Político vive de voto. Devia viver de ideias. Né? Mas dele depende do voto, né? Tem as ideias, mas depende do voto. Então, o que acontece? Teve uma época, que hoje diminuiu muito isto, que os políticos iam nas igrejas e lá eles dobravam os joelhos, eles queriam até batizar, para dizer que eles eram evangélicos e tal, para poder ganhar o voto. Aí ganhava o voto, bye, bye, tchau, tchau, e ia embora. Então, é óbvio que o movimento, por exemplo, evangélico no Brasil, o IBGE está aí dizendo, né, que cresceu muito, né, cresceu, nós estamos aí na faixa de 22% da população, e isso aí, quando o político ouve isto, ele já pensa quantos votos tem ali. Né, o filão, quantos votos tem. E, obviamente, que esse segmento, e eu não concordo que esta manifestação dos religiosos, da política e tal, afete a democracia ou ameace a democracia. A democracia ela é exercida também por grupos organizados. Ora, grupos organizados. E esse segmento se organizou. Por que nós aumentamos o número de deputados aqui? Porque nós nos organizamos, nós cansamos de ter políticos indo também às igrejas, mentindo, usando, e chega aqui, não faz a defesa, chega aqui, ele não mostra a cara. Nós cansamos disso. Então, dizemos o seguinte, decidimos o seguinte, vamos eleger quem nos representa. E isso dentro da eleição proporcional. Quem nos representa aqui. Por isso que cresceu esse número. Obviamente que se torna uma tentação. Pô, mas como é que pode aquele deputado, aquele político é ligado a tal denominação? Se todo mundo votar nele, ele ganha eleição. Ele ganha eleição. Então, obviamente que este filão, ele começa a ser procurado, cortejado e usado, lamentavelmente. Deputado Nilson Leitão, o senhor sente isso? Eu sinto, e eu acho que a grande realidade é assim, o que acontece nas eleições, é por isso que desassociar seria importante. Eu sou católico, fui prefeito, então acabava me relacionando com todos os evangélicos, vários pastores que colaboravam com o desenvolvimento da sociedade, me relaciono bem com todos. Mas eu não quero ver o padre Marcelo Rossi, por exemplo, como um grande líder religioso, direcionando o voto. Eu quero ver ele fazendo a seguinte comunicação: olha, votem naqueles que preenchem esses critérios da sociedade boa, do bom pai de família, ou você quer que aquele que vai te representar mal. Você tem coragem de falar para o seu filho aquilo errado, né, de vender o voto, comprar o voto, de fazer tudo isso? Então o líder religioso, ele tem a obrigação e a função de alertar a consciência de cada fiel que está lá do que é certo, do que é errado. Não de quem é branco ou de quem é mais escuro ou de quem é do partido A ou de quem é do partido B. Não é essa a função dele. A função dele é orientar o que é o certo, o que é errado. Qual que é a qualidade do político que deve ser escolhido. Isso sim, qual que é a melhor proposta que está sendo debatido. E qual proposta que deve ser banida devido ao que ele prega na sua igreja. Isso sim é o debate. A partir daí, a hora que começa a ser cabo eleitoral um líder religioso, começa a ficar perigoso. Porque o funcionário não escuta o patrão em eleição. Está amadurecendo tanto que o filho não está escutando o pai e nem o avô mais. Isso já é coisa do passado. Mais ainda o seu líder religioso ele ainda escuta. Porque ali naquele momento, principalmente quem realmente é fervorosamente religioso, está ali dentro da igreja. Mas o líder ele não deve manipular isso que eu estou dizendo. Agora ele deve orientar. Orientar. Quando ele vai orientar, ele já faz opção. Não, orientar na cartilha do bem e do mal. Ou seja, nós precisamos votar no candidato que tem essas características. Então já fez opção. E não votar naqueles que não têm essa característica. E o eleitor tem que ter o livre-arbítrio, até uma forma de amadurecer a democracia. Por isso que hoje, praticamente 20%, 30% da população abstém de votar ou anula ou vota em branco. E isso tudo, eu estou até com um projeto de lei para o voto facultativo. Para acabar com isso lá, para ser a democracia de fato. Senhores, eu quero apimentar um pouco mais o debate. A Jaciene quer passar mais 3 comentários para ouvir os especialistas. Jaciene, Malena, fala para nós os comentários mais recentes. Pois é, alguns comentários, perguntas também, que os telespectadores, as pessoas que estão acompanhando a Expressão Nacional, tanto pela TV Câmara como pela Rádio Câmara, estão encaminhando aqui para a nossa equipe. O pastor Aijalon, ele diz: nós evangélicos não misturamos a religião na política, somos cidadãos organizados e temos o direito de votar. Já o Rodrigo Fernandes, ele diz: uma coisa é líder religioso emitir opinião, outra muito diferente é confrontar candidato, fazendo duras críticas todo dia. E o Alexandro Alves manda uma pergunta, ele diz: se o líder religioso pedir voto para o seu candidato, como eu devo proceder? Essa é a dúvida, Malena. Tá certo, muito obrigada, Jaciene. Bom, eles falaram lá,
mais ou menos o que a gente está conversando aqui, o problema de confrontação de candidatos, que seria enviesar a escolha, a decisão do voto. Mas em São Paulo, e o Alexander, o pastor Malafaia, que é muito agressivo, ele pediu abertamente o voto a favor do Serra contra o candidato Haddad, em cima da questão do kit gay, e ele, inclusive, está sendo acusado por ter enterrado a candidatura do Serra, que despencou, por conta de uma indução direta dele. Então, não é uma questão abstrata de não me meto e não peço para esse ou para aquele candidato. Lá foi uma invasão ostensiva da religião em cima da política. Pois é, eu quero apimentar um pouquinho mais ainda e acrescentar esses comentários à pergunta, se o meu líder me mandar votar em tal candidato, o que eu faço? Depois o pastor também pode responder. Mas eu queria ouvir o cientista político em relação a essas colocações, quer dizer, confrontação de candidatos. E eu quero perguntar, nós perguntamos dos grandes líderes, Eu quero saber o seguinte, se também essa transposição do discurso, nós temos um teórico alemão famoso, Carl Schmitt, que coloca que a base da política é a relação amigo-inimigo, se nós não estamos fazendo o mesmo com a religião entre bem e mal, quando você coloca essa relação em forma de moral. O que o senhor acha? Gostaria de responder de uma outra forma, se me permitir. Pegando mais uma vez um exemplo norte-americano, o candidato principal do Partido Republicano, ele é Mormon, que é de um grupo minoritário. E ele se sentiu e se sente muitas vezes marginalizado, excluído por causa disso. Muitas perguntas, até de jornalistas, foram nesse sentido. Para compensar um pouco isso, falando em termos de estratégias eleitorais, ele convidou para ser companheiro de chapa um candidato católico, que lá é minoria. Então, são duas minorias concorrendo contra, digamos assim, o que seria a religião majoritária, que é o protestantismo lá. Na verdade, contra o Obama, que tem uma linha mais diferente, uma linha mais laica, vamos colocar dessa forma. E o vice é católico também, do Obama. Pois é, interessante. Muitos membros do Partido Democrata, tradicionalmente, são de origem católica. Um deles mais conhecido, só para citar historicamente, o reverendo Jackson, por exemplo, fez toda a sua campanha em torno de temas religiosos, não católicos necessariamente, mas a grande maioria é católica. E justamente o Mitt Romney, como estratégia eleitoral, chamou um católico para tentar quebrar essa base católica do Partido Democrata. Então, o que eu gostaria de mencionar é que o eleitor, quando vota, ele gosta de conhecer o seu candidato. Ele quer ver o candidato por inteiro. Não quer dizer que necessariamente ele vai seguir o voto do seu líder religioso. Ele pode seguir ou não. Agora, ele quer conhecer o seu candidato como um todo. Então, essas perguntas sobre religião nos Estados Unidos, por exemplo, não são consideradas ameaças à democracia. Porque eles querem saber o perfil e querem saber como é que o Mitt Romney vai atuar na questão do aborto, a questão da legislação federal, se vai haver ou não, que a legislação, as decisões que tem lá, a maioria são por decisões do Supremo, não são por legislação. Então, se ele vai querer mudar isso, como é que isso vai avançar? Muitas decisões são dos estados, não são federais. Então, eu diria que o eleitor quer ter essa visão completa e, a partir daí, desse perfil e das posições dos candidatos, ele vai tomar as suas decisões. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você querer descobrir o que o candidato pensa em relação à religião, qual é a sua religião, qual é a sua doutrina, o que ele defende, isso é óbvio. Isso é óbvio, isso tem que fazer mesmo. Eu também quero saber quem vai me governar. Quero saber o que ele pensa em todas as áreas. Agora, isso não quer dizer que é o líder religioso que tem que falar para os seus fiéis. Quem tem que fazer isso é o candidato para a população. Tem programa eleitoral para isso, tem redes sociais, tem várias situações. O eleitor tem que ser livre, como em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele tem que ser livre, até para ele amadurecer. Quem sabe errar nessa, acertar na outra. Ele tem que ter opinião própria. Ele não pode ser regido por A, por B ou por C, independente se for por religião ou pelo seu patrão, ou pelo seu parente, ou pelo seu quem for. O que se discute é se a religião deve entrar dentro da vida dos seus fiéis através do líder religioso. Eu sou contrário. Eu sou a favor que lá dentro da vida ele pode discutir valores. Agora, o eleitor tem que ouvir do candidato, ele tem que falar, ele tem que dizer, olha, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou muçulmano, eu sou isso, eu acredito nisso e sou contra isso. O candidato tem que falar. Aí sim, concordo plenamente, dentro dessa realidade. Mas não precisa ser através de atravessadores ou de líderes ou de outros. Indo para o final, mas vamos voltar para
Na verdade, existem alguns estudos que mostram que as pessoas elas desempenham várias funções na sociedade. Então, elas podem ser funcionários num lugar, chefes em outro, eles são estudantes em outro, professores em outros locais. Então, na verdade, em cada local que você desempenha um papel, você tem influências. Você recebe influências e você também deixa influências. Então, na medida que você interage com vários grupos, você tem oportunidade de ouvir diversas opiniões diferentes. No ambiente do trabalho, na universidade, numa escola e até mesmo na sua igreja também. Então, essas opiniões, elas aparecem. O líder religioso, quando ele opina, isso é um assunto muito sério. E quando ele indica que vote alguém, né? Pois é, mas é um assunto opinar, muito sério. ele não pode direcionar. Não, quando ele indica, por exemplo, um artista pode fazer. O artista vai e pega um candidato lá e diz, é meu candidato. O artista também tem um apelo popular. Ele também é o líder. Mas ele não Agora, o líder religioso... com a vida espiritual da pessoa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a questão do líder... Ele não lida com Deus. Não, mas é o líder. Agora, a questão do líder religioso que eu coloquei, disse aqui o seguinte, tem que tomar muito cuidado, porque o líder religioso, ele passa a ter uma influência a mais na vida da pessoa. Isso é verdade. Interlocutor de Deus. Isso é verdade. Por isso que os políticos procuram os líderes religiosos. Que é para ele poder dizer, ó, vota nesse, não vota naquele. Tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, discordo. Eu sou pastor, mas discordo frontalmente de pastores que querem manipular o voto da pessoa. E dizer o seguinte, vote no fulano, vote no ciclano. Agora, eu como líder religioso, eu vou orientar sem radicalismo, absolutamente sem radicalismo, porque muitas vezes, ele deu um exemplo aqui, o jornalista deu um exemplo aqui, de alguém que está se manifestando de forma errada, de forma equivocada. Por quê? A dose está sendo muito forte. Espera aí um pouquinho. É a dose. Você acha que você acha que eu não sou contra o kit gay? Também sou. Claro que eu sou contra o kit gay. Mas uma coisa que atrapalha na religião, sempre, numa questão, aliás, que afeta todas as religiões, é, por exemplo, a influência religiosa na discussão do aborto, que não é uma questão religiosa, é uma questão de saúde pública. Milhares de mulheres morrem por conta de aborto induzido, maltratado, porque é ilegal no Brasil. Essa questão é equivocadamente tratada pelas igrejas como uma questão moral, religiosa, e não é nada disso. E todas as igrejas se acovardam no debate dessa questão porque botam a Bíblia diante de uma questão médica que envolve a saúde das mulheres. Não, eu, por exemplo, não coloco, embora eu defenda a vida. Em qualquer situação eu defendo a vida. O aborto protege a vida também? Não. Está protegendo a vida da mulher, mas não está protegendo a vida do feto. Sim. Se é feto, se é vida, tem que proteger dos dois, da mulher e da criança que está lá dentro. Sim. Eu não posso dizer que a criança que está lá dentro tem que morrer. Uma pena de morte para ela. E a mulher que carrega a criança deve morrer. Como está no novo Código Penal agora, se a mulher não puder manter a maternidade, o médico vai atestar dizendo que ela não pode manter a maternidade. Ora, se matar um feto de um urso panda é crime no Brasil inafiançável, por que nós estamos procurando vida em Marte? Nós estamos procurando vida em Marte, esquecendo da vida que está no ventre da mulher. Então, não é questão religiosa. É por isso que eu digo, quando coloco, por exemplo, o candidato tal é contra o aborto, aí começa a falar, é religião. Candidato tal é contra o casamento gay, é religião. Não, é criação de filhos, é preservação da raça. Um líder da CNBB disse que um estupro é menos traumático do que um aborto. É uma coisa que não tem lógica. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. A vida. Esse debate é muito polêmico, mas infelizmente a gente tem que encerrar, nosso tempo acabou. Quero agradecer a participação de todos, muito obrigada pela participação, pela disposição, muito obrigada a você que participou também hoje aqui conosco. A Expressão Nacional de hoje foi sobre a influência da religião nas campanhas eleitorais brasileiras e as implicações da relação entre igreja e política. Para você que não pôde assistir o debate desde o início, o programa ficará disponível na página da TV Câmara e da Rádio Câmara na internet. Você pode acessar e baixar pelo site da Câmara, www.câmara.leg.br/TV ou /rádio. As perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas aos nossos convidados. Muito obrigada pela sua audiência. O Expressão Nacional volta na semana que vem. Até lá.